Olá, vamos a mais um Senta que lá vem história, parte 46. Na anterior, Carolina estava participando de uma reunião da sua própria reencarnação. E ela aceitara perdoar o vigia, que era o Adalberto, e ele poderia vir ficar perto dela. Se Norton arrependeu-se do que havia feito à esposa, ele não tinha perdoado o vigia. Não queria recebê-lo na família. Foi Ethel que, penalizada com o sofrimento dele, intercedeu com os superiores e Norton acabou aceitando. Agora o passado estava claro diante dos olhos de Carolina. Ela sabia o que havia acontecido naquele tempo. Apesar de tudo o que Norton fizera, ela reconhecia a sua própria responsabilidade por ter se casado com ele sem amor, apenas por ambição. Quando ela conheceu Marcos, este pediu que ela deixasse o marido e o acompanhasse. Fugiriam para longe, seriam felizes. Ela, porém, ainda não estava disposta a deixar o luxo e o castelo em que vivia para ter de viver escondida em algum lugarejo distante. Marcos não era rico, como Norton, mas tinha posses e poderia oferecer-lhe uma vida boa, mas ela sabia que Norton iria atrás dele e faria tudo para impedir sua felicidade. Achou mais cômodo ficar com ele e tomar Marcos como amante. Naquele momento, Carolina notou o quanto fora leviana e sentiu que assim provocara toda a tragédia em que todos se envolveram. Entendeu a razão pelo qual Sérgio se recusara a fugir com ela e lhe dissera que só ela poderia acabar com o impedimento que os distanciava. Nesse momento, Carolina compreendeu. Ela alimentara o amor de Norton, o traíra, provocara o ciúme que infernizou a vida dele de tal forma que, mesmo tendo esquecido o passado, ele ainda estava tentando impedir que ela se casasse com Marcos. A vida, tendo-a trazido de volta para casa, deixando-a reclusa com os pais, dera-lhe a oportunidade de desfazer o mal que havia feito aos dois. Sentiu os olhos cheios de lágrimas, ajoelhou-se no chão e pediu: meu Deus, aceito minha responsabilidade pelo que fiz e desejo refazer o meu caminho. Enquanto estou ao lado deles, vou me dedicar aos dois, tentar de todas as formas provar-lhes que eu mudei, que hoje não seria capaz de fazer o que fiz outrora e que estou muito arrependida e disposta a fazer de tudo para conquistar sua estima. Agradeço aos meus amigos espirituais por terem me ajudado a recordar o passado e peço-lhes que inspirem para que encontre o caminho da paz e da alegria que há tanto tempo perdi. Enquanto ela orava, comovida, deixando que as lágrimas lavassem o seu rosto, uma luz muito suave descia do alto sobre sua cabeça, inclinada, enquanto o espírito de Márcia, mãos estendidas sobre ela, emitia energias coloridas que revitalizavam todo o seu corpo. Carolina sentiu um calor gostoso, bocejou várias vezes, depois deitou-se e adormeceu imediatamente, um sono tranquilo e harmonioso. Na manhã seguinte, Carolina acordou cedo e bem disposta. Recordou-se de tudo o que decidira na noite anterior e desejava melhorar o seu relacionamento com o pai, mas não sabia como. Se por um lado sabia que o melhor seria vencer os problemas do passado, por outro havia ainda certa raiva por precisar fazer isso. Respirou fundo e procurou analisar seus sentimentos e varrer do seu íntimo essa sensação desagradável quando se aproximava dele. Afinal, além de dar-lhe a vida, embora a seu modo, sempre se dedicara em dar-lhes tudo o que precisava, cuidando do seu bem-estar. De certa forma, ele estava cumprindo sua parte no trato que haviam feito antes de reencarnar. Tendo esquecido o passado, eles não imaginavam que proibia seu casamento com Sérgio por ter sido traída pelos dois. Ela fora culpada dessa traição,
Não tinha por que sentir raiva, apenas remorso. Tentou descobrir de onde via esse sentimento e percebeu que vinha do orgulho. Ela sempre o enfrentara e agora, tentando uma aproximação, sentia que estava cedendo, e isto a enraivecia. Carolina decidiu que não seria dominada pelo orgulho e que tudo faria para conseguir o que desejava. Por esse motivo, ao sentar-se à mesa do café, depois de dar bom dia, ela observou o pai, que comia em silêncio. Pareceu que ele havia emagrecido, estava um pouco pálido e triste. Sentiu que sua mãe tinha razão. Tentando fazer alguma coisa, começou a falar sobre suas aulas na faculdade, tentando manter uma conversa, mas conseguiu apenas que ele a olhasse com certa surpresa. Foi sua mãe quem respondeu. Pouco depois, ela foi para o trabalho e Carolina ficou decepcionada. Não sabia como derrubar o muro que se erguia entre eles. Comentou isso com Ernestina. Você tem razão, papai não está bem. Emagreceu, tem olheiras. Isso está me preocupando um pouco. Mas pode ser um bom sinal. Carolina surpreendeu-se. Por quê? Ele também deve estar sentindo falta de Adalberto e das conversas que mantinham com a irmã sobre os assuntos de família. Eles sempre se falavam e desde que discutiram por causa de Adalberto, não têm se falado mais. Quem sabe assim ele muda de ideia. Carolina balançou a cabeça indecisa. Não sei, ele sofre, mas não cede. Vamos ver, respondeu Ernestina em tom desafiador. Carolina sorriu. Ela estava mudada de fato. Antes, nunca teria dito isso. Sempre sofria quando o marido estava insatisfeito. Agora, achava até bom, imaginando que assim ele poderia fazer o que ela desejava. O dia decorreu normal. E à noite, na hora do jantar, enquanto comiam, Carolina disse de repente: Pai, hoje cedo tia Odete ligou. Ele parou de comer e olhou irritado. Carolina fingiu que não viu e continuou com naturalidade. Ela queria saber como você estava. Ela e vovó estão muito tristes sem notícias suas e preocupadas com a sua saúde. Augusto César pensou um pouco e respondeu. Ela não tinha nada de ligar. Você não deveria ter conversado com ela. Não posso, pai. Eu adoro tia Odete. Depois ela estava tão triste, chorosa, e eu fui triste também. Eu fiquei triste também, afinal, é nossa família. Sinto também muita falta delas. Vovó nos quer muito bem, adora você. Gostei muito de falar com tia Odete. Eu também gostei de falar com ela, interveio Ernestina séria. Augusto César olhou-a surpreso. Ela nunca se atrevera a desobedecer uma ordem dele. Fingindo não ver o olhar irritado do marido, ela continuou. Não posso esquecer que quando você não apoiou meu filho, elas o receberam com carinho e estão fazendo de tudo para que ele fique bem. Estamos devendo favores a elas. Augusto César levantou-se e saiu da mesa antes de terminar o jantar. Um pouco assustada, Ernestina olhou para Carolina e disse: Deixe, mãe. Ele vai pensar no que lhe dissemos. Não esperava que você tivesse coragem de ir contra o que ele deseja. Mas eu sei que, no fundo, sabe que temos razão. Adorei o que você disse. É mesmo verdade que eles estão fazendo um grande favor e de todo o coração. Isso eu garanto. Augusto César fechou-se no escritório, sentou-se atrás da escrivaninha e colocou a cabeça entre as mãos. Uma onda de tristeza o acometeu. Dedicara toda a sua vida à família, pensara no futuro dos filhos, pretendia orientá-los para que não sofressem. E o que conseguira? A filha querendo deixá-lo para se casar com uma almofadinha da capital. O filho desprezando tudo que ele gostava na sua cidade, da vida calma e organizada que ele construíra para ir em busca de buliços da cidade, arriscando-se a ter de enfrentar o convívio com pessoas que mal conheciam e que podiam fazê-lo sofrer. Quando olhava para Ernestina, notava que ela estava sofrendo a ausência do filho, e isso o incomodava, porque sabia que, intimamente, ela o estava censurando. Certamente fora isso que o fizera mudar sua maneira de tratá-lo, atrevendo-se a contrariar suas ordens. Apesar disso, reconhecia
que o que lhe dissera tinha uma dose de razão. Era mãe, e as mães sempre querem ficar perto dos filhos. Lembrou-se de quando decidiu mudar-se para o interior um ano antes do seu casamento, Guilhermina não queria e chorava sempre que ele tocava no assunto. Mesmo assim, ela sempre o apoiou, e foi por insistência dela que seu pai o ajudou a comprar a bela casa onde residiam. Lembrou-se do casamento, nascimento dos filhos, da empresa que montou com alguma dificuldade, mas que conseguiu tornar um bom negócio, do respeito que sua família conquistara na cidade, das amizades que ele prezava e que justificava sua vontade de manter os filhos morando lá. Revendo sua vida, Augusto César sentiu-se comovido. Seus filhos estavam sendo ingratos. Ele não esperava por isso. Por outro lado, sentia saudades das visitas à casa da mãe, das conversas com Odete, das risadas gostosas que davam, recordando momentos da juventude. Ela também não tivera sorte no casamento. Escolhera um rapaz bonito, mas sem juízo, que a fez sofrer muito, trocando-a por outro. Odete levou um tempo para recuperar a alegria. Com os entendimentos entre eles, como estaria agora? Certamente julgando-o maldoso, criticando-o por querer disciplinar os filhos. Ela dissera que estava triste, com saudades. Ele também estava, embora não quisesse admitir. Mas não lhe passava pela cabeça continuar proibindo que atendesse aos telefonemas da família. A culpa era de Adalberto, que criara todos aqueles problemas. Augusto César ficou remoendo seus pensamentos no escritório e só decidiu ir dormir muito tarde, quando todos já haviam se recolhido. Carolina estava acordada e ouviu quando o pai atravessou o corredor e foi para o quarto. Ela pediu ajuda a Márcia para que inspirasse bons pensamentos. Ernestina também se deitara, mas estava acordada. Quando ouviu o marido entrando no quarto, fingiu estar dormindo. Um pouco por receio que ele a repreendesse por sua atitude e também para evitar ter de voltar a um assunto que a deixava revoltada e que tinha medo de não poder se controlar. Nos dias que se seguiram, Carolina procurou aproximar-se mais do pai, falando com naturalidade sobre seus estudos, pedindo-lhes opinião, tratando-o com mais carinho. Augusto César gostou da atitude dela, notou que estava mais cordata e começou a pensar que Carolina não estava mais zangada com ele. Ele não tocou mais o telefonema de Odete e sabia que certamente as duas estavam se comunicando com a família e possivelmente conversando com Adalberto na sua ausência. Fingiu que não sabia, que não tinha vontade de impedir que conversassem, mas ao mesmo tempo não queria que descobrissem que tinha mudado de ideia. Todos os dias de manhã, Sérgio ligava para Carolina, o que os deixava alegre pelo resto do dia. Adalberto também conversava de vez em quando com a mãe, contando como estava sua vida no trabalho e com tudo mais. Bom, por hoje é isso. Amanhã tem mais.